Vamos então para a última aula desse módulo, em que a gente vai falar sobre 2 grandes arquétipos nos quais a maioria de nós, mulheres, se encaixa ou em um deles ou nos 2. O primeiro deles é o da guerreira ferida. E o segundo deles é o da grande curadora. A guerreira ferida, eu não vou falar muito dela, porque ela está diretamente relacionada com Athena e diretamente relacionada com a jornada da heroína. Eu vou trazer nesse contexto, com esse nome de guerreira ferida, né? Por quê? Porque a Athena é uma guerreira, uma estrategista de guerra. Melhor, né? Ela não é guerreira, estrategista de guerra. O que acontece? A guerreira ferida é como se fosse um aspecto machucado de Athena. Ela tem também essa questão de que acha que tudo é algo para ser resolvido, ela fica cansada, fica exausta porque fica só na fazeção, tá sempre insuficiente, tá sempre vivendo uma guerra, então ela tá sempre nesse modo de sobrevivência, nesse modo do estresse, ela tá sempre pronta pra batalha. Sabe aquela mulher que alguém fala uma coisa, ela pá, revida? Ela tá sempre pronta pra atacar. Eu vejo muito dentro do movimento feminista. Claro que tem várias formas de expressar isso, mas dentro do movimento feminista, existe uma forma de ser feminista que é a do ataque. Que é a do ataque aos homens, a do ataque ao patriarcado, a do ataque à sociedade como ela é. Esse é o modo guerreira ferida. Esse é o modo... Por quê? Porque ferida, porque ela tá muito machucada. Só que ela não consegue acessar a sua própria vulnerabilidade, porque ela precisa estar com a armadura o tempo inteiro. Então ela não acessa a sua própria vulnerabilidade. E o que um animal com medo faz? Né? Vamos pensar, uma aranha, um gato, um cachorro. Se ele tem medo de ser atacado, ele ataca. E é esse o lugar, mais ou menos, da guerreira ferida. Ela tem uma ferida que ela não consegue olhar, ou que ela não sabe que tá ali. Então ela vive no modo ataque. Ela ataca, ela briga, ela é pessimista, ela tá sempre pronta pra batalha, sempre pronta pra argumentar, sempre pronta pra bater de frente. A vida é uma luta, sabe? Então é como se fosse assim, uma Athena bem puxada pra parte mais não saudável do arquétipo, né? Ela detesta vitimismo, mas aí ela acaba exagerando, porque ela detesta tanto o vitimismo que ela não consegue, não se permite pedir ajuda nem aceitar ajuda. Então, ela sempre acha que vai dar conta de tudo sozinha e ela acaba, de fato, ficando sozinha. E isso aprofunda a ferida dela. Falei rapidinho porque a gente já falou muito desse arquétipo, né? Tá tudo muito relacionado, apesar de ter nomes diferentes, são sintomas muito parecidos aqui. E aí a gente tem um outro arquétipo, do qual a gente ainda não falou, mas que ele é bem comum, que é o da grande curadora. E você, com certeza, conhece alguém, ou você mesma, que tem esse padrão de funcionamento. A grande curadora quer ajudar todo mundo. Ela se sente responsável pela felicidade dos outros e pelo bem-estar de todos à sua volta. Ela quer sempre ajudar as pessoas. De fato, ela quer, de coração, ela quer ajudar as pessoas com seus problemas. Ela não percebe que isso é uma forma de não precisar olhar para suas próprias questões. É o arquétipo que está relacionado com a mártir. Eu me dou pelos outros. Eu me entrego, eu abdico de mim mesma para ajudar os outros. E é através disso que ela entende que ela tem valor. É um arquétipo que está relacionado também muito com a maternidade, infelizmente. E aqui eles vão se relacionar. Então, esses arquétipos são histórias que vão se relacionando, tá? Vai se relacionar com a deusa Deméter, que a gente vai ver depois, mais pra frente, nesse nosso processo do reencontro. A deusa Deméter é a grande mãe. Então, ela é o arquétipo da mãe, de dar vida, de trazer prosperidade, de nutrir, de fazer as coisas crescerem. Mas, quando Deméter está exagerada, está numa forma não saudável de ação, ela entra nesse lugar de querer, sabe, colocar todos os filhinhos embaixo da asa e controlar tudo? Então, é uma forma de cuidar, mas que por trás está a necessidade do controle, a necessidade de ter importância. Então, aqui, essa grande curadora, o que ela faz? Ela tem, de fato, uma intenção muito boa de ajudar todo mundo.
O que ela não percebe é que enquanto ela tá ajudando todo mundo, ela tá nutrindo essa necessidade de controle, ela tá nutrindo um jogo de poder. Porque essa ajuda, nem sempre, quando ela tá nesse aspecto não saudável, essa ajuda, ela vem com um contrato de dívida. Então, são aquelas mulheres que elas ajudam, mas elas esperam algo em troca. E aí, quando a pessoa não faz, ela fica ressentida. Isso é muito fácil de identificar na maternidade. Então, eu não sei, mas conheço muitas mulheres que têm isso, mas pra mim é mais fácil identificar em mulheres mais velhas. Sogra, na tua própria mãe, às vezes numa tia. Então, são aquelas mulheres que você vê que elas estão fazendo tudo pra todo mundo, elas ajudam e tal, mas se o filho não liga, fica ressentida. Ah, porque ele não me liga, porque ele não me valoriza, por que você não ligou, por que você não veio pro jantar, eu fiz o jantar com todo amor, olha tudo que eu fiz por você. Então você vê que assim, ela ajuda, ela faz com muito gosto. Mas lá no fundo, em algum lugar, em algum momento, isso vai vir como cobrança, isso vai voltar como ressentimento. Às vezes, a gente expressa isso nos nossos relacionamentos com os nossos maridos. De fazer tudo pra ele e depois sentir essa pontinha de ressentimento quando não é reconhecido do jeito que a gente gostaria. Às vezes, a gente percebe essa grande curadora no trabalho. Eu trabalhei uma vez, tinha uma colega que, nossa, ela fazia tudo pra todo mundo. Ela estava sempre disponível, sempre. Mas, quando ela não tinha a recíproca, quando a recíproca não era verdadeira, se ela pedia um favor pra alguém e esse alguém dizia não, nossa, ela ficava muito ressentida, muito ressentida. E aquilo era muito pesado pra ela. Por quê? Porque no fundo, essa grande curadora, ela tá fazendo esse vínculo de dívida. E quando a gente tem esse vínculo de poder, né? Eu ajudo, então eu tenho poder sobre você, porque você é menor, entre aspas, por isso você pede ajuda. É uma coisa meio totalmente tóxica, né? Não faz sentido nenhum. Inclusive porque a gente precisa superar esse medo de pedir ajuda, esse medo de ser vulnerável, né? Mas quando a pessoa ajuda com essa intenção de depois ganhar algo em troca, vira um vínculo de dívida. E se o outro não acessa essa dívida, né? Se o outro ajudou porque quis, enfim, não tenho nada, não tô devendo nada, a pessoa se ressente. É um feminino ferido, né? Que, de novo, aqui a gente vai acessar, então, esse arquétipo da mártir, esse arquétipo da mãe que se doa, precisa, é bonito se doar, é bonito fazer tudo pelos outros, mesmo que isso signifique não cuidar de si, mesmo que isso signifique deixar você mesma de lado. E aqui a gente entra num outro aspecto, né? Então tem o aspecto da validação do fazer, 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 e aqui é um outro aspecto, quando eu me anulo pelos outros, quando eu ponho mais valor nos outros do que em mim, eu tenho valor. Pra mim, fala muito do mártir, né, aqui. Então, os sintomas. Sempre tem tempo pra todos, menos pra si mesma. Sempre se deixa em último lugar, né? A necessidade de todos os outros são mais importantes do que as dela. Vive cansada, exausta, faz tudo pra todo mundo. Não consegue colocar limites, não consegue dizer não, mesmo quando deveria. Termina frustrada porque ninguém reconhece isso nela. Ou quando fica frustrada quando as pessoas não são recíprocas em relação a isso. Pode ser que você expresse um padrão numa parte da tua vida, por exemplo, Atena, super Atena no trabalho, mas em casa, enquanto mãe, você é essa grande curadora. Pode ser o contrário, pode ser que você no trabalho quer ajudar todo mundo e tudo, faz tudo pra todo mundo e fica pra trás, né? Na hora da promoção, não é você que é promovida. Na hora do reconhecimento, não é você que é reconhecida. Por quê? Porque no fundo você tá fazendo tudo pra todo mundo e às vezes tá deixando o teu trabalho, a tua valorização, o teu networking de lado. E o que ela não tá vendo, né? Essa grande curadora, ela acha que o que ela tá fazendo é lindo, é ótimo. Ela não vê que isso é uma forma de manter o controle. Que isso é uma necessidade de controle que ela tem. Ela não vê que ela tá fazendo algo pelos outros, mas lá no fundo ela espera algo em troca. Ela não vê
que ela tá doando mais do que deveria, que ela tá ficando sem espaço para ela mesma. Ficou claro? Esses outros, né, 2 contrapontos aqui. Um deles só reforça a Athena e a jornada de Heroína, mas esse outro da grande curadora, ele traz um outro lado do feminino que pode estar sendo expressado por aí. Vamos agora para as atividades, tá? Para os formulários e para as ferramentas que eu preparei para te ajudar nessa tua reflexão e para te ajudar a começar a ganhar consciência em que momentos você faz o quê e prestar atenção em quais situações esses diferentes padrões aparecem. Porque a gente não é uma coisa só, tá? Você não é uma coisa só, você é complexa. Igual eu falo da astrologia, nós temos os 12 signos, você tem muitas formas de expressar esses padrões, né? A gente precisa agora começar a reconhecer quando e onde você expressa o quê, e isso vai ser muito através dos sintomas e através das reflexões que você vai fazer, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar um comentário ou a gente fala na aula ao vivo.